Beleza? Tudo bem? Estou aqui fazendo modelagem do pão francês e baguete. Vou mostrar o ponto de massa e como modelar, tá ok? A receita aqui é o menos importante, tá? Está disponível no meu Instagram. Você pode ir lá em Pães Anibale Fatini, mas eu vou colocar o hashtag para vocês saberem diretamente na receita. O que as pessoas mais erram é realmente o ponto de massa e a modelagem, como vai assar. Então é isso que eu vou mostrar agora. Então, paciência que eu vou trazer a câmera pra lá e pra cá pra vocês verem. Então, um minutinho que eu vou mostrar agora. Pera aí. O ponto da massa aqui, ó. Este é o ponto da massa, tá vendo? É uma massa que gruda nas mãos e a gente vai precisar de farinha pra modelar. Então, eu vou colocar ela no balcão e mostrar pra vocês. Ela é um pouco difícil de modelar mesmo, mas é o ponto de massa que a gente precisa pra dar um ótimo pão francês e baguete, tá ok? Então, um minutinho, que eu vou voltar pra cá a câmera e mostrar pra vocês. Ok? Eu vou colocar aqui no balcão e vocês vão ver, pera aí. Só um minutinho, a gente coloca aqui farinha de arroz, senão a gente não vai conseguir modelar. E sempre um copo com alguma coisa com água, porque ela gruda muito na mão. Segundo, eu não estou fazendo um vídeo no Instagram e no Facebook, porque depois eu não estou conseguindo colocar aqui no YouTube. Então, vou ter que fazer esse mesmo, não tem jeito. Ó, ponto da massa, eu vou colocar a massa agora aqui para vocês verem. Ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre os utensílios que vocês vão precisar. Aqui é o ponto da massa, a minha mão vai estar molhada, senão ela vai grudar. Eu vou colocar um pouco de farinha, senão eu não vou conseguir modelar. Ó, ela gruda na mão, é uma massa bem grudenta mesmo, mas é assim que a gente tem que trabalhar ela, tá? E eu vou dividir essa massa em algumas porções para poder fazer a baguete. Então eu vou pegar aqui uma porção dessa massa, ok? E como que eu faço aqui a baguete? Jogo um pouco de farinha, acerto ela com a minha mão, para ela ficar sem perfeição, com um pouco de água. Olha aqui. E agora eu faço uma bola. E agora eu abro dessa maneira. Eu vou tentando enrolar. Quanto mais mole você conseguir deixar a massa, a ponto de ela conseguir modelar e ela ainda ser mole, vai ser melhor, o teu pão vai ficar mais bonito, tá ok? Ó, tô fazendo assim, ok? Ela tá realmente difícil de modelar porque essa ideia. O que a gente precisa agora? Precisa de uma madeira assim, que eu vou rolar essa massa para ela poder subir nessa madeira. Porque senão, o que acontece? Ela pode ficar com minhas marcas das minhas mãos, né? Tá vendo? E aí eu coloco aqui na forma. Ela tá um pouco difícil mesmo de mexer, mas faz parte do que eu quero mostrar pra vocês, que quanto mais mole for a massa, mais difícil ela vai ser de modelar, mas o resultado do teu pão vai ser melhor, ok? Vou tentar fazer um outro aqui. Eu posso colocar mais, por exemplo, farinha nessa massa para ela ficar mais firme de modelar, mas o resultado do seu pão vai ser mais seco, ok? Então, é assim mesmo. A gente vai, ó, enrola. Eu estou enrolando com as duas mãos agora. E vai afinando a pontinha. Essa ficou mais bonitinha que a primeira, ok? Ó. Agora eu pego ela de novo na minha madeirinha aqui. Coloquei e eu rodo ela aqui em cima da minha forma de baguete e pão francês. Vocês precisam ter uma forma como essa, senão vocês não conseguem fazer o pão francês e baguete, tá, gente? Porque todo pão francês e baguete, eles têm
são feitos nessa forma universalmente falando. É assim, esse é o jeito de fazer. Se colocar em qualquer outra forma, eu já explico por quê. Que ela não tem esses furinhos, ele não vai ficar naquela consistência e cara do que a gente conhece pão francês e baguete. E só assim que eles ficam. E realmente as formas que tem no mercado por aí, elas são formas muito grandes de baguete pão francês que vocês não conseguem caber no forno de vocês. Então eu pedi para criar, eu desenvolvi essa forma para que as pessoas consigam colocar no forno caseiro, que ela tem 33 por 33 centímetros, então cabe praticamente quase todos os fornos. Ó, eu tá aqui. Se eu pegar ela com a mão e levantar, ela vai quebrar e vai ficar as marcas do meu dedo. Eu não vou fazer isso. Por isso que a gente faz dessa forma. Vou colocar aqui, ok? Tá aqui. Agora eu vou acertar ela um pouco, alisar, que essa primeira aqui ficou um pouco feinha. Ó, tá vendo quando eu pego assim, ó? Eu vou fazer ela de novo. Pra ela poder ficar menos imperfeita e mais bonita, senão a gente não consegue fazer direito. E aí eu vou levar ela para levedar, quer dizer, para fermentar, crescer, porque ela precisa crescer, todos os pães precisam crescer antes de a gente assar. É pão, né? Não é bolo. Pão é assim, que a gente usa o fermento de pão. Fermento de pão é aquele comprado em padaria, em supermercado, todo lugar tem. Fermento de pão, pão. Quem faz pão já sabe, quem não faz vai ficar sabendo que é fermento de pão. Ó, tô abrindo. Vou fazer ela um pouquinho mais gordinha aqui. Ok? Percebe que ela é bem sensível mesmo essa massa. De novo, vou pegar, colocar aqui na minha madeirinha. Pode ser qualquer madeirinha que vocês tenham. E coloco aqui na minha... Gente, é o seguinte agora. O que a gente tem que fazer para dar a finalização? A gente vai pegar um borrifador de água, espirrar água em toda a baguete, bastante, tá? O que é esse espirro de água? Esse espirro de água que a gente faz é o impacto que vai dar no forno quente quando a gente for assar, para ela ter o choque térmico e criar aquela casquinha crocante. E por que essa forma? Essa forma é canaletada, ela tem uma canaleta, tá vendo? Ela é assim porque o pão mantém o formato. Se você não tiver uma forma canaletada, ela vai se abrir inteira a baguete, ela não vai ter o formato de baguete. E toda furada aqui vai passar ar de todos os lados do ar quente e vai dar a crocância que a gente precisa. Eu já vou colocar o link onde vocês compram essa forma também. Ó, fiz aqui e agora eu vou fazer os cortes na massa, né? A finalização, tá vendo? Não faz depois que ela cresce não, senão ela vai se partir toda. É agora, tá? Então uma gilete, um estilete ou uma faca fininha, tá? Aí eu vou fazer um formato aqui de S, por exemplo, ó. Gosto. Você pode fazer o formato que você quiser. Eu gosto desse. Você pode cortar aqueles que são, sabe assim, vários meio círculos, né? Como se fosse aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Vocês podem fazer assim também. E a finalização, para que ela ficar com aquela cara bonitinha, a gente precisa finalizar. Então eu vou jogar mais água ainda aqui. Vou colocar farinha de arroz numa peneira. E aqui pode ser fubá, trigo sarraceno, farinha de arroz integral. E eu vou finalizar com bastante farinha em cima, porque ela vai sair do forno bem bonitinha, com aquela farinhazinha que vocês veem geralmente foto que eu coloco. É assim que a gente faz, tá? Ok? Então tá aqui as nossas baguetes, que o formato pão francês é um pouco diferente. Agora, gente, peraí, deixa eu levantar. Eu vou lá no forno colocar uma forma de água quente para ela poder fermentar, fazer o processo de fermentação de uma fermentadora, para ela poder crescer para depois a gente assar. Então me acompanhe. Eu estou colocando água ali para ferver e eu já vou mostrar para vocês. Na hora que a água estiver fervida e quente, eu vou usar uma forma, que eu já tenho aqui, que eu coloco no fundo do forno, tá? No fundo do forno, com água quente, e vai gerar um vapor para deixar o ambiente quente e úmido. Se você não tiver 2 fornos, 3 como eu, você vai fazer isso ou numa caixa de isopor, ou você coloca no forno de micro-ondas, ou no mesmo forno. Lembrando que depois você vai ter que tirar a baguete e esquentar o forno, deixar ele pré-aquecido. O forno tem que estar bem quente para ter o choque térmico, senão não vai funcionar.
né? E ela pode abaixar um pouco. Então essa é a dificuldade de ter um forno só. Mas quem não tem, não tem como, né? Então eu vou colocar lá a água quente no fundo do forno e vou levar a baguete para ela poder fermentar. Um minutinho. Vou levar aqui a baguete, estou levando ela. E agora eu vou colocar a água quente no fundo do forno. Vou levar vocês comigo aqui, peraí. A água quente no fundo do forno para vocês verem, tá? Então a água já está fervendo, eu vou virar a câmera, só um minuto. Ó, água fervendo. Coloquei água fervendo, fundo do forno, fecho o forno. E agora a minha baguete vai crescer, tá ok? Ela vai crescer, vai fermentar. Cuidado com esse tempo de fermentação, porque cada lugar é diferente. O lugar é muito quente, o clima é diferente, então isso muda completamente. É óbvio, se vocês tiverem por exemplo, uma fermentadora profissional, você vai sempre colocar lá 95% de umidade, 27 graus, e o tempo que for de cada pão, que vocês vão selecionar. É basicamente assim que é feito numa padaria profissional. Na casa de vocês vão ter, provavelmente, a fermentadora, eu não tenho também. Então vocês vão colocar essa água no fundo do forno com uma forminha quente, fervendo, para ela subir esse vapor, e o forno vai ficar lá desligado e ele vai aquecer. Se você tiver um forno que vá, por exemplo, mínimo de 30 graus, 40 graus, você pode usar esses 30 graus para poder fazer a fermentação. Seria melhor que uma fermentadora 27. Tem fornos que chegam a 30 graus, não pode ser mais que 45, porque aí você pode matar o fermento, ele já começa a perder o efeito a partir de 50 graus. Então cuidado com isso. Então forno desligado mesmo, para quem não tem uma caixa de isopor, coloca ali dentro as baguetes. É basicamente assim. Vou ligar aqui tá bem ao vivo, gente. Geralmente eu falo com vocês, né? Então agora eu só vou falar e vou mostrar, porque estou gravando aqui no YouTube para vocês terem o vídeo. É basicamente assim. Daqui a pouco eu vou entrar no canal do Instagram para tirar as dúvidas, né, com respeito ao que eu estou fazendo agora, mas esse vídeo vai ser publicado aqui no YouTube. Então daqui a pouco a gente vai olhar, por exemplo, a sequência aí do nosso pão que vai crescer. Enquanto isso eu vou fazer o seguinte: ele já está crescendo, eu coloquei um pouco de água morna porque está frio aqui em São Paulo, então ele vai desenvolver mais rápido. Vou ligar o meu forno profissional e aí vocês vão ver lá fora. Então pera aí que eu vou levar vocês pra gente passear e ver o forno profissional. Um minutinho. Vamos lá. Não vou deixar vocês verem a bagunça de casa, não. Este é meu forno profissional que eu tenho aqui. Vocês podem usar, tem Prati, tem várias marcas, tá? Esse é o meu, que ele cabe aqui na minha casa. É um forno profissional, mas é de um tamanho bom. Eu ligo, eu já tenho aqui uma configuração, acho que a P5. Deixa eu ver. Ela vai fazer 3 minutos a 160 graus com 40% de umidade. Depois ela vai 15 minutos, 168 graus com 0 de umidade. Depois 7 minutos, 177 graus, sem umidade nenhuma. Tá vendo? Isso é a configuração que eu fiz nesse forno para baguete. Na verdade eu vou aumentar, porque esse daqui é uma configuração de um forno que seria muito mais potente, tá? Então eu vou colocar... quando a gente abre o forno, a gente perde umidade. Então estou mudando aqui a configuração para vocês verem. Vou colocar 190 graus, depois 3 minutos com 175 graus, 175 graus com 40 de umidade, depois vai ser 15 minutos, 178 não, vou colocar de novo, 175, 180, vou aumentar aqui, 85, com 0 de umidade, tá? Aí eu vou gravar aqui na memória. Então o meu P5, quando eu puxar, vai ser 3 minutos, desculpa, vai ser pré 190 graus, tá vendo? 3 minutos com 175, 40 de umidade, 15 minutos com 185, sem umidade. E é assim que a gente faz as configurações. Aqui esse forno, por exemplo,
ele tem aqui memórias. Aqui mostra 6, né? Na verdade ele tem 99 memórias, tá? Ele tem 99 memórias. Se você quiser ter uma fermentadora, ele também pode fazer a fermentação aqui embaixo. Prover, tá vendo? Que é uma outra caixa dessa que se coloca embaixo que eu não tenho. Eu uso o forno como fermentadora. Mas isso que a gente tem, por exemplo, são fornos, é um forno pequeno que você pode utilizar. Não ganho comissão por isso, a Engie Food, né? O único que devia me pagar, concorda? Mas não fazem nada. Mas é o que eu tenho em casa e o pessoal pergunta. Agora deixa eu voltar. Vou voltar lá para a cozinha para ver como tá nossas baguetes. Eu não estou deixando ela crescer totalmente, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Então eu estou realmente só mostrando aqui o processo dela, né, de fermentação. Então deixa eu virar agora para vocês verem. Eu não vou abrir o forno, mas elas estão ali dentro. Elas já deram uma pequena crescidinha. O cuidado que vocês têm que tomar na hora que as baguetes crescem, gente, é o seguinte, que ela começa a rachar demais. Se ela rachar demais, significa que ela está perdendo a umidade. Desculpa, estou virando para vocês do outro lado. Que ela está perdendo a umidade. Se ela perde a umidade, significa que ela vai ressecar demais. Então a baguete vai ficar extremamente dura, né? E isso não é legal. Porque aí você vai ter uma baguete muito dura e que ela não vai ter ela nem macia por dentro. Então por isso são os cuidados que a gente tem que observar. Cada lugar vai ser diferente, não existe uma regra, ok? Cada lugar será diferente. Voltando a falar da forma, deixa eu pegar a forma novamente para vocês verem. Pode ser um desastre aqui, caiu todas as formas. Mas é assim que a gente faz vídeo ao vivo, eu não estou editando, né? Ó, a forma é assim, tá vendo? Ela é caneletada, ela é reforçada, essa forma foi feita especialmente para mim. Então só quem vende o meu distribuidor, que é minha irmã, eu vou colocar para vocês o link aqui para vocês verem. E é uma forma que ela cabe em qualquer forno, ela tem 33 por 33, forno caseiro, tá gente? Como a gente faz para assar no forno caseiro? Viu que eu coloquei na parte de umidade, né? Ela tem todos os furinhos para que ela possa realmente passar o ar todo quente e trabalhar aqui para o pão ficar crocante, ficar na aparência de pão francês que a gente queira. Num forno caseiro a gente faz o seguinte, a gente colocou lá igual a gente fez ali para fermentar, cresceu, tira do forno. Aí liga o forno bem quente, né? No forno caseiro vai ser 220 graus. No profissional ele é muito mais forte. A minha temperatura lá não é igual à sua caseira. Aquele forno 200, 190 graus é muito quente, tá? A sua, provavelmente, forno caseiro vai ter que ser 220 graus. Você vai colocar 220 graus no teu forno. Vai deixar aquela forma que a gente estava com a água, lembra que eu coloquei para fermentar? Você joga aquela água fora. Deixa ela vazia no fundo do forno. O que vai acontecer quando você ligar o forno e deixar o forno bem quente, igual a 220 graus, com uma forma vazia lá no fundo? A forma não vai ficar extremamente quente? Vai, né? Então você vai pegar meia xícara de água, normal, abre o forno, coloca a tua forma com suas baguetes ali dentro já fermentadas, o forno está muito quente, e a forma vazia, você vai pegar essa meia xícara de água e vai jogar lá no fundo, nessa forma. A hora que você joga água numa forma quente, o que acontece? Ela vai o quê? Fermentar e vai sair toda a água para fora, não é? É o que vai acontecer. Então, vai sair o vapor, na verdade, desculpa que eu atrapalhei. Vai sair o vapor, vai subir um vapor, você já fecha imediatamente o forno. Este vapor é o que vai dar a primeira parte que a gente precisa, que é o vapor que a gente precisa da baguete que o forno profissional faz. Essa água vai secar e é isso que você vai precisar realmente para as baguetes ficarem boas, tá ok? É assim que funciona. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar se nossas baguetes já estão boas, tá ali no forno, elas vão crescer, elas podem crescer um pouco mais, mas não posso deixar elas crescerem demais, né? Porque elas vão ficar toda rachada e vai perder a umidade, tá? O que é importante a gente conhecer? A gente saber que cada localidade vai ter um tipo de clima e por isso que a temperatura da água vai ser muito importante, se vai ser morna, se vai ser fria. Por exemplo, na panificação tradicional, os padeiros quando fazem pão francês e baguete, colocam realmente água fria, mas fria que ela com pedras de gelo, tem até máquinas que fazem isso, para que o pão não cresça enquanto eles estão modelando. Eles têm que fazer 1000 pãezinhos de uma vez.
Se eles usarem uma água morna a temperatura ambiente, aquele pão vai crescer e vai estragar, não vai dar tempo de eles poderem levar para assar. Então eles fazem o seguinte, eles usam realmente uma água gelada e eles têm a fermentadora. Então água gelada com pedras de gelo mesmo. Se tem um lugar, por exemplo, Belém do Pará, que é quente e úmido, sei lá, Amazonas, outros lugares tiverem um clima muito quente e úmido, você vai ver que a hora que você fizer a baguete, você não vai dar tempo nem de deixar crescer, não vai fazer aquela primeira parte que eu fiz de fermentação, tá? Porque ela já vai crescendo na hora que você está fazendo. Se você não tomar cuidado, você vai perder seu pão. Então o que você faz? Você já deixa o forno quente, bem quente mesmo, como eu falei aquele processo anterior, e já coloca para assar, porque ela já cresceu. Então você não precisa fazer que ela fermente e cresça, porque ela já cresceu. Você viu que ela cresceu e ela já está ficando toda rachada e perdendo o formato. Se você fizer o processo de fermentação que eu falei, esperando que ela cresça mais e voa mais, você vai perder seu pão. Então não se faz isso. Então depende do lugar que você está, você vai agir diferente. Fácil de entender? Conseguiram entender que depende de cada localidade vai ser diferente? Se você viu que já cresceu o teu pão, que já está fermentando na hora que você está fazendo, você não vai deixar ele fermentar mais, porque não tem sentido fazer isso, tá bom? Então você já vai levar ele para assar imediatamente no forno bem quente, que é o processo que eu mostrei. Então na hora, por exemplo, que o forno apitar, que ele já vai estar pré-aquecido, eu vou tirar nossas baguetes aqui do forno e já vou levar para assar. Eu poderia deixar ela crescer um pouco mais que o clima está aqui frio em São Paulo, mas por questão de tempo eu vou tirar e vou acelerar o processo, tá? Para talvez vocês verem o processo final. Talvez vocês não vão conseguir ver a baguete até o final, né? Porque senão eu tenho que ficar com o vídeo ligado o tempo todo e eu não estou fazendo interação com vocês, né? Como eu faço no vídeo ao vivo, tá? Mas vocês podem perguntar depois no vídeo ao vivo. Então o que eu posso fazer? Eu vou gravar esse vídeo no YouTube, vou lá no Instagram para bater papo com vocês, ou no Facebook, já optou. E a gente pode fazer o seguinte, pode depois tirar as dúvidas de vocês. Vocês escrevam aqui no canal do YouTube para eu poder responder, tá? Vou colocar o link também de onde você comprar essa forma, que é a forma que eu desenvolvi. Um minuto, vamos lá. Vou pegar agora aqui as nossas baguetes, deixa eu ver como elas estão. Elas já cresceram até que bem, tá vendo? Já abriu aqui os alvéolos. E eu já vou levar elas para assar assim mesmo. Ó, abriram aqui bastante os alvéolos. E ela já começou a rachar, então eu não quero que ela rache. Agora eu vou virar, deixar... Ó, aqui, deixei e ele vai começar... Elas vão começar agora a assar. O que ela vai fazer? Ela vai ser os 25 minutos de assamento neste forno, meu forno, no total. 3 minutos vai ser que ele vai fazer a parte com o vapor, né? Que a gente vai ver aqui, ó, 164, 40% de vapor. Que é aquela parte que eu falei pra vocês, que vocês jogam uma forma vazia no fundo do forno de vocês, e o forno vai estar bem quente, vocês jogam água quente lá no fundo, água normal nessa forma quente, e aí vai soltar esse vapor. Vai parecer esses 3 minutos com 40%. Não vai ser igual, mas é o que a gente vai ter, tá? E aqui agora eu vou voltar para falar com vocês. Ok? Agora eu tô aqui e a gente pode conversar. Outra coisa que as pessoas têm dúvida, por exemplo, gente, é com respeito às farinhas, né? As baguetes, elas são feitas, baguetes tradicionais, com farinha branca, né? Farinha branca normal, que é farinha de trigo. E tem vários tipos de farinha de trigo, com mais ou menos glúten. Até eles usam glúten para fortalecer essa farinha. Imagina uma sem glúten. Aqui que a gente fez? A gente usou as farinhas, que é farinha de arroz, usou a fécula de batata e usou o polvilho doce. Geralmente é essa proporção que a gente faz. Eu já vou colocar também o link de onde está no Instagram essa receita que eu acabei de fazer. Usamos uma goma xantana para poder dar parte de espessar, para ela poder dar uma textura um pouquinho parecida com o glúten dá. Tá? Muito pouca, não usamos o psyllium, porque se usar o psyllium ela vai ficar macia demais, a baguete não é desse modo, macia demais. E é isso que a gente está fazendo. E também a gente faz o seguinte, a gente dissolve a goma xantana junto com o óleo. Quando você dissolve a goma xantana junto com o óleo, ela dissolve totalmente. Por quê? Porque as gomas xantanas iguar, por exemplo, elas são dissolvidas no ambiente lipídico, que fala, de gordura.
Então a melhor forma de você fazer, colocar no óleo que você vai usar na receita, goma xantana e guar. E aliás é o seguinte, falando de guar, você pode colocar só goma xantana, mas a melhor combinação é metade xantana, metade guar. Então, por exemplo, se você colocar 1 grama de goma no total, vai colocar meio grama de goma xantana, meio grama de goma guar, total 1 grama. Essa é a melhor composição de panificação, tá? É melhor que vocês podem fazer. Mas não, se não tiver guar, vai usar só xantana 1 grama mesmo. Coloca ali dentro da gordura, né, do óleo que a gente está usando, óleo de coco, azeite de oliva, mistura bem, ele dissolve totalmente, ele some. E você joga na hora que você estiver colocando, mexendo a massa. Lembrando que água, gente, o líquido da uma receita, você coloca parte ele para começar a mexer, mas é somente no final que você vê quanto de água que você vai colocar no total, porque você tem que ver o ponto da massa. Então, às vezes eu falo, por exemplo, que vai 1,5 xícara, aí a pessoa coloca 1,5 xícara e vê que a massa está toda quebradiça, que ela está muito seca, e ela vai fazer o pão a partir dali, vai dar errado. Eu já mostrei o ponto da massa. É óbvio, né? A gente tem que colocar mais líquido para chegar no ponto que a gente quer. Por quê? Isso vai depender da onde você está, da localidade que você está. Se está muito seco o ar, né? O tempo está muito seco, se está muito úmido, se você usou as mesmas marcas que eu usei, né? Às vezes você usou uma outra marca, se você pode ter medido errado. Geralmente eu falo 1 colher de sopa, a pessoa pega aquela colher de sopa e ela faz como se fosse 3, 4 colheres. Para ser 1 colher de sopa, você tem que pensar o seguinte: se eu pegar 1 colher de sopa de água, como ela fica na colher? Ela não fica rente na colher? É do mesmo modo que as farinhas vão ter que ficar. É óbvio falar isso, mas muita gente não sabe, né? Eles vão colocar 1 colher de sopa como se fosse, se você medir ali, vai ter 3 ou 4 colheres, né? Saindo para fora, grande, né? Aquela montanha. Então o que a gente faz? A gente pensa, se fosse água, como ficaria na colher? Vai ficar rente. Se fosse óleo, não ficaria rente? Líquido? As farinhas, a parte que é de pó, né, de farinhas, vai ter que ser igual. Ela não pode ser diferente, senão você vai estar colocando muito mais colher, tá? Então, às vezes, a pessoa erra na medida também. O acontece muito com as gomas. Eu falo 1 colher de chá. A pessoa coloca como se fosse 3 de sopa. Ou 2, você pega um monte, né? Fica como se fosse 1 colher de sopa. Vai dar errado o teu pão, né? Então, você tem que medir corretamente. Salvo exceção, todas as minhas receitas, quando eu falo um copo, são 200 gramas, tá? Tudo vai ser 200 gramas. Você pode pegar 200 gramas, vai dar certo com tudo. Mas você vai ter que fazer as medidas certinhas também. Se você fizer 200 gramas ou usar o copo que você tem em casa, vai ser proporcional. Não tem problema. Para uma receita, 2 vai dar certo. Se for fazer 10 receitas, não. Aí você vai ter que pesar e fazer as gramas dela, tá ok? Mas você pesa na sua balança, você já mediu uma receita, todas vão ser iguais, você vai multiplicar. Que tem uns percentuais específicos de gomas, tudo. Não é simplesmente fazer vezes 10 a goma. Você vai ter que fazer percentuais. Existe um percentual técnico, por exemplo, de goma, guar com xantana, ou só guar, ou só xantana, ela é 0,5% de todo o peso da sua receita. Esse é o limite que você vai colocar. Se você colocar mais, não vai dar certo. Mas isso, industrialmente falando, é o que eles fazem, tá? Numa casa de uma receita 2 não tem problema. A gente está deixando nossos pães agora, as baguetes, serem assadas. Vamos ver como elas estão agora. Deixa eu virar aqui, 1 minuto. Tem uma vista de São Paulo para vocês verem, já. Vamos lá, Avenida Paulista, tá ok? Aqui tá. Bom, elas estão ainda assando, estão branquinhas, elas não pegaram cor ainda, né? Percebe as rachaduras? É porque elas estão extremamente... Aqui tá seco hoje o tempo, né? Tá seco. Então eu podia ter colocado elas antes no forno para que elas não quebrassem tanto, ficassem mais lisas. Eu coloquei aquela farinha por cima que vai aparecer depois. Mas daqui a pouco a gente vê o resultado dela, tá? Ela ainda faltam aqui 19 minutos, ó, para ficar boa. E aqui a gente volta a conversar. Eu vou esperar ter a finalização dela para a gente poder conversar. Então é isso. Eu vou postar, depois eu tiro foto, eu coloco no Instagram, ou eu coloco no YouTube meus vídeos só da finalização para vocês verem como ficou as baguetes, tá ok? E a gente vai se falando. Eu não sei se vou conseguir esperar mais 19 minutos aqui, porque tem coisa também no fogo para fazer, tá? Mas esse é o primeiro vídeo teste para vocês verem, para a gente poder mostrar um pouco do meu trabalho. Eu no Instagram, meu nome é Marcelo Fatini, então é Marcelo, F de faca, A de amor, C de cachorro, I de internacional,
N de navio e I de internacional, tá? Escreve Facini, se lê Fatini, Marcelo Fatini. A minha página no Facebook também é Marcelo Fatini, é igual. Nem a página pessoal não consigo mais receber amizades, mas eu só coloco coisas pessoais lá, então é importante vocês seguirem a página, que é a página minha fanpage, que é profissional, tá ok? Mas eu sou conhecido como padeiro gluten free vegan, padeiro vegano sem glúten, e eu desenvolvo receitas para menus de hotéis, spas, padarias, né, as padarias sem glúten do Brasil. Eu fiz desenvolvimento de receitas praticamente todas elas, as melhores, é claro, as mais conhecidas. O pessoal que já conhece meu trabalho sabe que eu já faço isso há muitos anos. Eu tenho alergia a glúten, tenho alergia a ovos, a proteína do leite, a intolerância à lactose, tenho várias alergias possíveis. E aí eu me tornei vegano também. Não foi muito difícil não, porque eu já tinha as alergias, né? Mas por questão de saúde e depois ideologia, pela sustentabilidade do planeta, pelo meio ambiente, por amor às pessoas, aos animais, né? Eu acho que a gente não precisa viver da morte. A gente pode viver da vida, na verdade. A gente se alimenta da vida para ter vida. Se eu precisar matar um animal e ter com a morte dele eu poder comer, eu acho isso contra a natureza, né? Porque não tem nada ali, só tem morte, né? Não vai ter a vida. Por outro lado, quando eu pego uma cenoura, por exemplo, eu corto a cenoura na metade e eu coloco ela na água, ela vai brotar novamente. Se eu pego uma semente e jogar na água ou numa terra, ela vai brotar, porque ela está cheia de vida ali dentro. Um alface, mesmo pé de alface, você cortar as folhas, pegar a raiz e plantar de novo, ele vai nascer novamente, porque está cheio de vida, né? Então você se alimenta da vida. Quando você tira a morte do animal, além de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, só vai ter morte ali para você, não tem nada de bom, né? Essa é a minha ideologia de vida, o que eu penso. Eu estudo muito a respeito, pesquiso muito, tem inúmeros estudos científicos falando sobre isso. Isso não vai fazer, a carne não faz bem para ninguém, e você está recebendo toda aquela carga negativa, né? De dor, de sofrimento que o animal teve, né? E não pode fazer nenhum bem a você, né? Então pense a respeito. Você pode abrir um mundo de possibilidades aí, de ter novos sabores, novas texturas, melhorar a saúde de um modo que você nunca pensou antes, né? A saúde vai melhorar demais, né? Você vai aflorar ainda mais, vai ter benefícios que você nunca teve. Então pense a respeito, né? Faça o teste, veja o que pode acontecer com você. Ok? Vamos ver nossas baguetes de novo. Aqui as baguetes, elas estão rachadas. Isso eu gosto de mostrar, porque isso é a umidade do ar, né? A gente está com o ar bastante seco e elas ficaram mais úmidas, mas elas vão ficar com a casca bastante crocante, né? E a gente vai sentir a textura dela, né? Como ficou. Ainda faltam 8 minutos, né? O total foi aqui de 15, né? Que nessa última fase são 8 minutos restantes. E depois eu vou postar como elas ficaram, ok? Eu acho que tem uma limitação de vídeo aqui no YouTube, não sei se são 1 hora. Eu gostaria até de esperar para mostrar o resultado para vocês. Se tiverem paciência, 8 minutinhos, a gente faz. É que eu tenho que ter paciência, né? Então vamos aproveitar, voltar de novo e falar aqui de algumas outras coisas. Eu acho que eu vou ter que ir na cozinha, porque vai acabar a bateria. Então, peraí, só um minutinho. Deixo na cozinha, colocar aqui a bateria na tomada, né, na verdade. Bom, agora eu consigo dar continuidade. Peraí. As formas estão todas no chão, deixa eu pegar. E lá também no site de formas que eu vou colocar pra vocês, tem a de pão, a que eu falei do francês e baguete, mas tem as formas também com essas aqui, ó, que é a forma, por exemplo, de pão de forma baby, né? Percebe que ela é funda, ó, profunda e mais curta, porque você precisa de uma forma assim para fazer pães sem glúten veganos. Se você fizer muito grande, e o pessoal faz naquela forma de bolo inglês, que são 2 dedos, não é um pão de forma, é um bolo inglês. Você está fazendo um pão numa forma de bolo inglês, ele não vai ter o formato de um pão de forma. O pão fica bem alto, como o pão que eu, por exemplo, fiz no curso de ontem, ele fica alto, você precisa, eu vou até procurando se ele estava por aqui, você precisa de uma forma assim, né? Ela é profunda e curta.